Olá, hoje nós vamos para o capítulo 15 do primeiro livro de Macabeus, 1 Macabeus capítulo 15. Este é o penúltimo capítulo do primeiro livro de Macabeus. Entraremos depois no segundo livro de Macabeus. Então nós só temos mais um capítulo. Hoje nós vamos conhecer mais um personagem, Antíoco VII. Quem é Antíoco VII? Antíoco VII é irmão de Demétrio II. Lembra que no capítulo anterior, o Demétrio II havia sido destronado pelo Trifão? E aí ele ainda tinha um certo poder ali naquela região, principalmente da Celecíria, mas ele queria se empoderar novamente e vai até a Média para pedir apoio. Quando o Demétrio II chega à Média, o rei persa Arsaces prende o Demétrio II. Então o Demétrio II está cativo do rei Arsaces da Pérsia. Nesse ínterim, quem está mandando em tudo é o Trifão, mas presta atenção. Presta atenção. O Demétrio II tem um irmão chamado Antíoco VII, que está onde? Em Rhodes, é uma ilha grega, em Rhodes. Ele vai saber, opa, meu irmão está preso, eu vou então fazer alguma coisa para assumir o trono, alguma coisa. E é o Antíoco VII que vai agora entrar em contato com quem? Com o nosso amigo Simão, para ver se ele pode de novo ter o apoio de Simão e reinar sobre aquilo que era o reino do seu irmão Demétrio II. Tá bom? Então, esse personagem. Ô, gente, quero agradecer muito, muito você que faz essa caminhada com a gente. É muito bonito e eu fico muito emocionado quando eu vejo você fazendo esta leitura e esse estudo bíblico com a gente. Porque é algo muito desafiador. Eu sempre digo, é só os valentes e os corajosos que entram nessa aventura comigo. Porque nós vamos ler a Bíblia inteira. Mas não é só ler, é ler, estudar, aprofundar, entender a situação política da época, entender a arqueologia, exegese, estudar a hermenêutica, estudar a filologia também, a questão da língua, a etimologia das palavras. Então, muito obrigado. E eu faço isso com muito, muito prazer e muita alegria mesmo, para que a gente possa crescer no conhecimento. A coisa mais poderosa que a gente tem é o conhecimento. E a coisa mais prazerosa que a gente tem é o conhecimento, Como é bom conhecer, como é bom a gente estudar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu quero pedir a você um favor. Dê um like aí, Aí você me ajuda a manter o canal, É preciso que eu mantenha o canal, então você dá um like aí no canal. Você divulga para mim esse canal, peça mais pessoas para vir se inscrever, porque é a maneira de eu manter sempre vivo todo esse trabalho que a gente faz aqui, tá bom? Tá certo? Se inscreva aí se você não ainda se inscreveu e me ajude a divulgar cada vez mais, tá bom? Vamos lá, gente? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler hoje o capítulo 15, penúltimo capítulo do livro de Macabeus. Muito importante agora, olha, vamos lá. Como eu disse, a gente vai conhecer essa figura, Antíoco VII. Antíoco VII, filho do rei Demétrio, escreveu das ilhas uma carta a Simão, sacerdote e chefe dos judeus e a todo o povo. Já começo dizendo aqui, aqui fala Antíoco VII, filho do rei Demétrio. Filho do rei Demétrio I, porque ele era irmão do rei Demétrio II, ok? Então, filho do rei Demétrio I, irmão do rei Demétrio II,
escreveu das ilhas do mar uma carta a Simão, sacerdote e chefe dos judeus, e a todo o povo. Dizia assim sua carta: o rei Antíoco, a Simão, sumo sacerdote, príncipe, e ao povo judeu, saudações. Perversos apoderaram-se do reino de meus pais, mas quero recobrá-lo e restabelecê-lo como foi outrora. Organizei, pois, um poderoso exército e aluguei navios de guerra, e pretendo penetrar no país para vingar-me daqueles que o devastaram e assolaram inúmeras cidades. Vingar Trifão, né? Pela presente carta, confirmo todas as imunidades conferidas por meus reais predecessores e todas as dádivas que eles te fizeram. Promessas para o Simão. Dou-te a permissão de cunhar uma moeda especial para o teu país, que Jerusalém e os lugares santos gozem de liberdade, todos os armamentos que mandaste fazer e todas as fortalezas que construístes e que estão em teu poder, podes guardá-las, que te sejam perdoadas desde agora e para sempre as dívidas que deves ou deverás ao tesouro real. Quando tivermos entrada na posse do reino, na posse do nosso reino, dispensaremos honras a ti, a teu povo e a teu templo, de maneira que a vossa reputação fique célebre em toda a terra. No ano 174, entrou Antíoco no reino de seus pais. Todas as tropas se ajuntaram a ele, de modo que foram poucos os que ficaram com Trifão. Este, perseguido por Antíoco, foi refugiar-se em Dora, cidade marítima, porque sabia que o mal ia atingindo que seu exército o abandonava. Antíoco cercou Dora com 120.000 homens e 8.000 cavaleiros. Cercou a cidade e seus navios aproximaram-se, formando assim o bloqueio por terra e por mar, sem deixar ninguém sair ou entrar. Nessa ocasião, Numênio e seus companheiros voltaram de Roma com cartas dirigidas aos reis e ao povo e aos povos. Eis o conteúdo. Lúcio, cônsul romano, ao rei Ptolomeu, saudações. Os embaixadores enviados por Simão, sumo sacerdote, e pelo povo judeu como amigos e aliados, vieram até nós para renovar a amizade e a aliança de outrora. Trouxeram eles um escudo de ouro de 1000 minas. Nós resolvemos então pedir aos reis e aos países que não lhes causem mal, nem lhes movam guerra contra eles, às suas cidades e aos seus campos, e não se alie a seus inimigos. Aprove-nos aceitar seu escudo. Se judeus apóstatas se refugiaram junto a vós, entregai-os ao sumo sacerdote Simão, para que ele os castigue segundo a sua lei. A mesma carta foi enviada ao rei Demétrio, a Átulo, a Ariarathes, a Arsaces e a todos os países, a Sampsames, aos espartanos, a Delos, a Mindos, a Sicônia, a Cária, a Samos, a Panfilha, a Lícia, a Alicarnasso, a Rhodes, a Fazeles, a Cos, a Cide, a Arados, a Gortina, a Cnido, a Chipre e a Cirene. Cópia dela foi enviada ao sumo sacerdote Simão. O rei Antíoco continuava o cerco de Dora, oprimindo-a de todos os lados, construindo máquinas de guerra e encerrando a Trifão, de maneira que ele não pudesse mais sair nem entrar. Por sua vez, enviou Simão 2.000 homens de escol para combater ao lado dele, além de prata e ouro e muitos equipamentos. Presta atenção. Mas o rei Demétrio, não quis aceitá-los. Ao contrário, retirou o que lhe havia concedido a princípio e mudou de atitude para com ele. Enviou-lhe um de seus amigos, Atenóbio, para comunicar-lhe isso. Vós vos ocupastes de Jope e de Gazara, cidades de meu reino, como também a fortaleza de Jerusalém. Assolastes o território, devastastes gravemente o país e vos apoderastes de numerosas localidades em meu reino. Entregai agora a cidade das quais vos haveis apoderado e os tributos das regiões que conquistastes fora das fronteiras da Judéia. Ou então, dai em troca 500 talentos de prata e 500
e 500 outros talentos pelas perdas causadas e pelas rendas das cidades. Do contrário, iremos à guerra. Atenóbio, o amigo do rei, chegou então a Jerusalém. Ali, ao ver as honras prestadas a Simão, o armário com as taças de ouro e prata, sua habitação faustosa, ficou maravilhado. Referiu, todavia, as palavras do rei a Simão, e Simão respondeu: não foi uma terra estrangeira que conquistamos, nem a propriedade de outra em que conservamos, mas somente a herança de nossos pais, injustamente usurpada durante algum tempo por nossos inimigos. Chegou a hora para nós de a reivindicarmos, pelo que toca a Jope e Gazara, que tu reclamas e que fizeram tanto mal ao nosso povo, devastando o país, nós te concedemos 100 talentos. Atenóbio nada respondeu, mas voltou cheio de ira para junto do rei, repetindo-lhe essa resposta e contando-lhe o fausto de Simão, bem como tudo o que vira, e isso levou o rei a uma grande ira por esse tempo. Por esse tempo, Trifão fugia em navio para Ortósia. O rei nomeou então Sendebeu, comandante supremo da costa, e entregou-lhe tropas de infantaria e cavalaria. Encarregou-a de atacar a Judéia, deu-lhe ordens de reconstruir Quedron, de fortificar os acessos e de atacar o povo judeu, enquanto ele mesmo perseguia Trifão. Chegado a Jâmnia, Sendebeu começou a importunar o povo judeu e a realizar incursões na Judéia, a fazer um grande número de prisioneiros e a massacrar os habitantes. Construiu Quedron e colocou ali infantes e cavaleiros com a ordem de realizar investidas e de infestar os caminhos da Judéia, como lhe ordenara o rei. Olha que danado esse rei Antíoco VII. Olha que homem sem palavra. Olha, no ordinário. Vamos ver, entender isso que aconteceu. Atenção. Vamos rapidamente fazer uma retrospectiva aqui. Trifão está reinando e tinha derrubado Demétrio II. Na verdade, esse reino, rei Seleucida, Demétrio I, lá o Demétrio I, né, tinha dominado toda aquela parte da Síria, Celecíria, parte de Jope, de Gazara, aquela parte do norte, lá o que é hoje, o que é o norte de Israel, naquela parte marítima ali, né, perto de Tiro, de Sidônia, que hoje pertence ao Líbano, era todo aquele reino ali. E claro, feito a Judéia, ou seja, Jerusalém, como seus vassalos. Muito bem, isso nós temos uma sequência de reis. Um domina um, ou domina outro, ou domina um, ou domina outro. Você lembra disso, né? Aquela sequência de reis. Primeiro Demétrio I faz esse grande rei. Aí vem o Alexandre Balas, tira o Demétrio I de lá. Aí vem o Demétrio II, filho do Demétrio I, reconquista o reino. Aí depois vem o Antíoco VI, que é filho de Alexandre Balas. Aí tira o Antíoco VI de lá. Aí o Antíoco VI de lá. Aí o Antíoco VI tinha sido colocado por Trifão lá, o Trifão mata o Antíoco VI, fica como agora o grande conquistador. O Trifão que está mandando em tudo lá. Muito bem, nesse momento aí, o Antíoco VII, que é irmão de Demétrio II, fala: opa, prenderam o meu irmão? O meu irmão está preso na Pérsia. Por quê? Porque o irmão dele, Demétrio II, pensou: eu quero recuperar o reino do meu pai. Tudo bem, foi pedir apoio ao rei da Média. Chega lá o Arsaces, que é rei da Pérsia, falou: opa, tá chegando perto da gente aqui? Manda um exército, captura, sequestra praticamente o Demétrio II. O irmão do Demétrio II, chamado Antíoco VII, falou: opa, meu irmão foi sequestrado, o que eu vou fazer? Eu vou reivindicar o trono para mim e então eu vou dar um jeito de derrubar Trifão. Aí, que eu te falo, ele chega com um poderoso exército, o pessoal abandona Trifão, passa para o lado de Antíoco VII. Antíoco VII escreve uma carta linda
manda para o Simão: Simão, nós reconhecemos você, somos sacerdote, e eu libero você dos impostos, eu libero você disso, eu libero você disso, nós vamos honrar você. E faz uma carta maravilhosa, pode ver aí. Oh, e dou até permissão de você cunhar uma moeda para o seu país. Gente, deixar um país cunhar uma moeda própria é falar que vocês estão com a corda toda. Vocês podem ter os seus lugares santos, vocês estão dispensados. Olha, vivam em paz. Tudo bem. E aí, o Simão falou: opa, nós estamos vivendo em paz, agora vem o Antíoco VII, libera a gente de todas as coisas, de todos os impostos, de tudo isso, deixa a gente cunhar moeda. E olha, maravilhoso, maravilhoso. E nessa época aí, o Antíoco VII tá atrás do Trifão, tá atrás do Trifão. E o Trifão está lá em cima em Jope, que é Jope. Hoje, gente, Jope fica bem no norte, na Galileia Marítima, ali, ó, pro lado do mar, né? Perto do Líbano, perto quase da fronteira do Líbano ali e tal. Mas ele está ali em Jope, e o que ele faz? O Antíoco VII vem por terra, cerca ele por terra, vem por mar, cerca por mar. O Trifão falou: nós estamos perdidos, não tem jeito. E o Trifão então vai fugir para Ortósia, foge para Ortósia. Quando o Antíoco VII está em campanha e vencendo tudo, o Simão fala: eu vou mandar soldados para ajudar. Afinal de contas, o Antíoco VII foi muito bom com a gente, deu uma carta dizendo que a gente pode estar liberado dos impostos, que a gente é amigo, que a gente... vou mandar. Deixa eu te contar. E na mesma época, voltou aquela embaixada de Roma. Lembra que o Numênio tinha ido a Roma dizer: queremos renovar a aliança? E o cônsul romano chamado Lúcio mandou uma carta. O cônsul romano mandou uma carta para todos os reis. Mandou o rei para Esparta, mandou para a Pérsia, mandou para a Média, inclusive mandou a carta para Demétrio, dizendo: trate bem os judeus, respeite os judeus, respeite a sua fé, sejam eles respeitados por todos. Olha aí, hein? Mandou para todos os reis, para todos os povos que estavam ao redor dos judeus, os romanos, hein? Uma carta do cônsul, o cônsul é a autoridade máxima da República Romana, né? Mandou uma carta dizendo: respeite. Olha para você ver, presta atenção. Então, o rei Antíoco VII tinha prometido já liberdade, já permitido amizade, permitido tudo isso para os judeus. O cônsul romano tinha mandado uma carta dizendo: respeite os judeus. O Simão estava achando que estava tudo bem. O Simão então manda soldados para ajudar o Antíoco VII a recuperar o seu reino. Chega lá, o Simão fala: eu não estou pedindo nada disso não. O Antíoco VII fala: o que vocês vieram fazer aqui? Pedir nada disso não. Aliás, não quero saber de vocês aqui não. Vai embora, muda. Olha como que é vira casaca esse Antíoco VII. Quero não, vai embora, não quero saber de você não. Aliás, pelo contrário, eu quero que vocês se explodam. Ele mudou Por que ele mudou? Porque ele viu que aquela região de Jope, de Gazara, lá em cima, aquilo pertencia aos judeus. E agora, quando Demétrio quando Antíoco VII expulsa o Trifão daquela região, era normal, era mais do que óbvio, que aquela região Jope, Gazara, voltasse para os judeus. E aí, o rei Antíoco VII, que está ganhando tudo, que expulsou o Trifão, fala: não, vou dar nada para vocês, nada não. Pelo contrário, vocês fiquem só com aquela Judéiazinha lá, só perto de Jerusalém. O resto, vocês têm que me pagar tudo, me pagar imposto, me pagar tributo, me pagar coisa. Tudo aquilo que ele havia dito naquela carta linda que ele havia escrito para Simão, ele negou. Olha que ordinário. Olha que Antíoco VII mais ordinário. Tudo, negou tudo. E pelo contrário, falou assim:
ó, e pelos lugares que vocês têm aí tomado, eu quero que vocês me paguem muito dinheiro. Ah, meu filho, mas Simão ficou. Ele mandou até um general dele levar isso. Simão falou, olha, é o seguinte, a terra que nós estamos, essa terra que vocês estão querendo, essa terra não é uma terra estrangeira nossa, essa terra nos pertence. Ela nos pertence, foi dada por nós lá atrás. Se há alguém invadindo aqui, são vocês. Se há alguém querendo coisas ilícitas, são vocês. E ele falou, ó, se você quiser, nós pagamos 100 talentos, uma miséria de dinheiro, para vocês irem embora. Ah, isso deixou o general muito irado e foi falar com o Antíoco Sérgio. O Antíoco Sérgio explodiu de raiva e agora vai investir tudo contra Simão. Mais uma vez, mas vai investir tudo contra Simão. O Antíoco Sérgio, então, é um homem de 2 palavras, interesseiro, que quando percebeu que Jope e Gazara estava de novo livre, que poderia voltar para os judeus, retirou todas as benesses, os benefícios que havia apresentado numa carta. Olha, desrespeitou a própria carta, desrespeitou a carta do cônsul Lúcio, que havia pedido que todos os povos respeitassem. Gente, um horror. Ou seja, mais uma vez, o povo judeu foi traído e o povo judeu agora tem que enfrentar a sanha odiosa e egoísta de um rei que volta a reinar e assumir todo o poder naquela região. Vem aqui comigo para a gente ter alguns versículos, só para a gente entender aqui rapidamente. Vamos lá. Versículo 1. Antíoco, filho do rei Demétrio, escreveu das ilhas do mar uma carta a Simão, sacerdote e chefe dos judeus e a todo o povo. Muito bem, que Antíoco é esse? Antíoco VII Sedetas. Todos têm um nomezinho, um apelido. Antíoco VII Sedetas. Ele estava em Rhodes. Rhodes é uma ilha muito linda. Aliás, hoje é uma ilha maravilhosa, viu? Né? Mas Rhodes é a famosa ilha onde tinha o chamado Colosso de Rhodes, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? Então, ele estava em Rhodes quando ele soube que o seu irmão Demétrio II estava preso pelo rei Arsaces da Pérsia. E ele então pensa, opa, vou reivindicar o trono do meu pai. E ele volta então para expulsar Trifão, e para expulsar Trifão ele quer fazer um acordo com os judeus, faz acordo com os judeus e depois volta atrás. Muito bem, versículo 6. Isso aqui está me atrapalhando. Versículo 6. Cadê? Dou-te a permissão de cunhar uma moeda especial para o teu país. Isso que é a carta que ele começa a escrever. Ele começa a escrever um monte de privilégio, oferecendo um monte de coisa para os judeus. Todos esses privilégios serão anulados no versículo 27. Você vai ver comigo. Tudo aquilo que ele havia prometido, ele anulou no versículo 27. Dizendo, não quero mais isso. Vocês, não quero saber de vocês tomando conta de nada, de vocês sendo livres, nada. Quero imposto de vocês, quero dinheiro de vocês, e vocês não têm nada a ver nada com essa terra. Quando Simão se levanta, fala, opa, calma lá. Isso aqui na terra estrangeira nossa não, isso aqui é nosso. Versículo 10. No ano 174 entrou Antíoco no reino de seus pais. Todas as tropas se juntaram a ele, de modo que foram poucos os que ficaram com Trifão. Então, no ano 174 da era grega, Antíoco entra e retoma o reino que era do seu pai, que era do seu irmão. Isso, nós estamos na era cristã, no outono de 139 a.C. Ano 139 a.C., tá vendo? Muito bem. Versículo 16. Lúcio, cônsul romano ao rei Ptolomeu, saudações. Você sabe
que o cônsul romano é a maior autoridade. Eu já te expliquei, né? No tempo da República Romana, nós temos o cônsul, né? Que é o cônsul, que é a grande autoridade junto com o Senado. Os cônsules são eleitos para ficarem um ano. Cada ano, né, nós temos ali um cônsul, tá bom? E neste ano era o cônsul Lúcio Metelo, que ele era o cônsul daquele ano. Então é uma autoridade da República Romana, tá bom? 18, versículo 18. Só para curiosidade aqui. O que o cônsul fala, né? Quando os judeus foram lá, trouxeram eles um escudo de ouro de 1000 minas, né? 1000 minas. Só para a gente entender o que é isso. Quando eles foram renovar a aliança, eles levaram um escudo de ouro, que seria o seguinte: se os romanos aceitassem aquele escudo, um presente, né? Um presente. Então, os judeus enviam um presente para eles. Um presente que é um escudo de ouro de 1000 minas. Significa o quê? Se eles aceitassem aquele escudo, ou seja, ok, aceitamos a renovação da aliança. Se eles rejeitassem o escudo, o presente, não queremos mais aliança com vocês, né? Tanto é que aqui está escrito, aprove-nos a aceitar o seu escudo, ou seja, aceitamos o presente e aceitamos então a nossa amizade. Sabia, gente? Por isso que até hoje, quando os chefes de Estado se encontram, um presidente vai visitar outro presidente, né? Um rei vai visitar outro presidente, ou um rei, eles trocam presentes, né? Até hoje existe esse costume. Eles trocam presentes, né? Por exemplo, vem um presidente visitar o nosso presidente, ele vem e traz um presente, né? Ao acolher aquele presente, né, significa que nós acolhemos a sua presença, a sua proposta, a nossa amizade, né? Isso vem lá desse costume aí. Agora, não é um escudo que pesava 1000 minas, porque para você ter ideia, 1000 minas significa 500 quilos, não é um escudo de 1000 minas, mas ele valia, a equivalência, ele valia ali 100 minas de prata. Então era um escudo que pesava 44 quilos, 44 quilos de ouro, é bastante, né? Então era um escudo de ouro equivalente a 44 quilos, né? Estou falando só de curiosidade para você. Versículo 22. A carta, essa carta que o cônsul Lúcio envia, né, ela é enviada, a mesma carta foi enviada ao rei Demétrio, a Átalo, a Ariantes, a Sarsa, para todo mundo foi enviada a carta. Para todo mundo. E todos esses países aqui, ó, que eu li para você, uns nomes estranhos aqui. Tá bom? Gente, só para lembrar, Atalo II é o rei de Pérgamo, Ariarato V é o rei da Capadócia. Então, esta carta foi enviada para a Capadócia, para a Média, para o Ponto, para a Lícia, para a Frígia, para a Panfilha, para como que chamava, gente? Para a Síria, tanto é que mandando para todo mundo foi enviada a carta, todo mundo. E é interessante, deixa eu te mostrar aqui, 23, esse versículo é muito interessante para a gente entender a geografia e a divisão política da época. E a todos os países, Sampsânia, os espartanos, a Delos, a Mintos, a Sicíonia, a Cária, a Samos, a Panfilha, a Lícia, a Halicarnasso, a Rhodes, a Fazenda. Está vendo todos esses nomes aqui? É interessante isso aqui porque para a gente, na história e na geografia, para a gente entender. Essa é uma lista de reinos, povos, que atesta o estado político do Oriente Médio, mais ou menos por aquela época, 150 anos antes de Cristo. Como, para você ver, de tempos em tempos o mapa muda, né? Muda por quê? Porque muda a configuração política, né? Por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial nós tínhamos uma configuração política, depois nós temos outra. Antes da Segunda Guerra nós temos agora há pouco tempo, né? Com a queda do comunismo na Rússia,
na União Soviética, da queda da União Soviética, mudou toda a configuração ali, né, do mapa. Nesta época aqui, ó, nós temos essa configuração no mapa, né? Isso por volta de 150 a.C. Versículo 31, aqui, né? Quando o rei Antíoco VII da Piti fala, não quero saber de vocês não, eu quero, se vocês quiserem ter alguma coisa aqui da terra que vocês estão vivendo, dá em troca 500 talentos de prata e 500 outros talentos pelas perdas causadas e pelas rendas das cidades. Do contrário, iremos à guerra. Não, já que vocês ficarem nessa terra, eu quero 500 talentos de prata, tal. Sabe o que significa 500 talentos de prata? 13 mil quilos de prata, 13 toneladas de prata. Rei maluco, esse Antíoco VII. Não quero saber. E por vocês terem ficado aqui nessas terras, né, quero agora 13 mil quilos de prata. Louco. Versículo 37. 37. Isso aqui, o versículo 37, conta quando Trifão foge. Ele está cercado pelo Antíoco VII por terra e por mar. Então acontece o quê? Por esse tempo, Trifão fugia em navio para Ortósia. Trifão foi para onde, gente? Ortósia fica entre Trípoli e o rio Eleutério. Lembrando que o rio Eleutério é o rio que faz a divisa do Líbano com a Síria. Tá bom? Então, Trípoli e o rio Eleutério. 39. Deixa eu só lembrar aqui que o Trifão vai morrer. Né? 39. Encarregou-se de atacar a Judéia, deu-lhe ordens de reconquistar Quedron, de fortificar os acessos e de atacar o povo judeu, enquanto ele mesmo perseguia Trifão. Olha aqui o que aconteceu. Olha esse rei Antíoco VII fez. Encarregou de atacar a Judéia, deu ordens de reconstruir Quedron, de fortificar os acessos e atacar o povo judeu, enquanto ele mesmo perseguiria Trifão. Muito bem, qual que é o fim do Trifão? O Trifão, ele foi perseguir Trifão, e aí ele sitiou Trifão em Apameia. Apameia é a cidade de origem de Trifão. O que faz o seguinte? Quando o Trifão foge, ele vai correndo e vai se refugiar na sua cidade de origem. Ali, os historiadores não sabem ao certo dizer se ele foi morto pelo Antíoco VII ou se ele suicidou. Fato é que ele estava sitiado na sua cidade de origem e depois acabou morrendo. E o último versículo que eu queria comentar com vocês, 41, habitantes de construiu Quedron e colocou ali infantes e cavaleiros com a arte de realizar investidas e de infestar os caminhos da Judéia, como lhe ordenara o rei. Muito bem, o rei Antíoco VII reconstruiu a cidade de Quedron, fez ali uma fortaleza e fez ali uma base para quê? Para atacar a Judéia. Quedron hoje é uma cidade chamada Catra. Fica a 6 quilômetros de Jâmnia e a 25 quilômetros de Modim. Modim é a cidade que foi enterrado a família dos Macabeus, né? Matatias, Judas, Jonatas, que vai ser enterrado Simão, que vai ser, tá bom? Então, ou seja, ele fez um ponto destacado ali para atacar os judeus. Aquele que se mostrava amiguinho dos judeus se tornou seu inimigo, mas não tem problema. Não tem problema. Nós temos aí esta família dos Macabeus que sempre se colocou como guardiães da verdade e da justiça, da palavra de Deus e do Deus único e verdadeiro. Quem cuida das coisas de Deus pode ter certeza, Deus cuida dessas pessoas. Se você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleu de tribuda, radicis Davide. Aleluia.